As lições de Salomão, o homem mais rico que já existiu aqui na Terra. Então falamos sobre diligência, esperança e amor ao próximo. Confesso que eu fiquei procurando algo um pouco mais interessante para poder falar, e como o título destaca bem, é a trajetória de um personagem do livro de Provérbios do Antigo Testamento que sustenta as lições e os conselhos contidos nesta obra. Mas para quem não está familiarizado com a passagem da Bíblia, vale lembrar que Salomão nasceu por volta de 974 a.C. e foi coroado rei logo aos 12 anos de idade. E diante de Deus e diante de conquistar qualquer coisa, Salomão pediu algo que quebraria os padrões, principalmente se fosse comparado como nos dias de hoje. Porque ele pediu a Deus sabedoria para ajudá-lo a governar seu povo, a sua nação. E Deus disse que por ele não ter pedido riquezas, bens, honras e vitórias sobre os seus principais inimigos, lhe seriam concedidos mais bens, mais sabedorias e conhecimento. E, obviamente, riquezas e honra do que a qualquer outro rei do passado ou do futuro. E vale lembrar que essa promessa ela foi cumprida até os dias de hoje. E o que torna a trajetória de Salomão tão especial, funcionando como um modelo de comportamento a ser seguido, porque assim como existem leis invisíveis que regem o universo físico, Salomão também revela as leis de conduta que regem da forma invisível todos os aspectos de vida. São estratégias de vida que, a despeito dos séculos vencidos, elas ainda são capazes de transformações profundas e podem nos revelar a conquista até mesmo de sonhos que pareciam impossíveis. É importante que você preste atenção nisso para que isso faça um real sentido, se comparado com tudo o que você está passando hoje. Então veja um brevíssimo panorama do conteúdo distribuído por Salomão ao longo de sua história. A primeira forma de conduta é a diligência. A diligência foi uma das estratégias mais importantes usada pelo então rei Salomão. Foi uma habilidade adquirida que combina persistência criativa, esforço inteligente, planejado e executado da forma mais honesta possível e sem atrasos, e com competências e eficácia, e de modo a alcançar um resultado com alto nível de excelência. E para Salomão, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Isso está em Provérbios 21:5, sendo essa apenas um dos benefícios de quem consegue lapidar seu comportamento. Ter controle da situação, uma satisfação genuína, ganhar respeito dos que podem mais, satisfazer as necessidades, obter sucesso e riquezas, é a única consequência de uma pessoa que realmente é diligente. Mas a grande pedra no caminho da diligência observada por Salomão é a preguiça, que possui 4 raízes: o egoísmo, a presunção, que é a mesma coisa que a arrogância, a ignorância e a irresponsabilidade. E por outro lado, esquivando-se da preguiça, é muito possível seguir etapas para poder conquistar a diligência, todas baseadas em citações de Salomão no livro de Provérbios. Eu diria que são espécies de pré-requisitos: acordar para a realidade, definir suas visões. Sim, pois é impossível ser diligente se você não tem uma visão clara de onde você quer chegar, criar parcerias, ser eficiente e perseguir a sabedoria. São essas as palavras do homem mais rico do mundo. Melhor do que o ouro é adquirir a sabedoria, e adquirir o discernimento é melhor do que a prata. Provérbios 16:16. Pensando sobre ter esperança, mais uma vez tendo as lições do Antigo Testamento da Bíblia como uma espécie de inspiração, esperança é uma crença bem fundamentada e segura de que uma visão será concretizada ou realizada dentro de uma quantidade específica de um lastro de tempo. Para Salomão, a esperança é algo muito mais tangível e poderoso do que até mesmo o desejo. É um elemento tão potente que, à medida em que se dá um passo em direção a um objetivo, mais esperança é produzida para poder ajudar no passo seguinte. A esperança verdadeira, ela se torna uma espécie de combustível que te mantém seguindo em frente, a caminho de uma realização total de sua visão. E Salomão vai ensinar que a esperança adiada, ela deixa doente o coração, mas o desejo realizado é como a árvore da vida. Provérbios 13:12. Daí o valor de assumir e cumprir os compromissos
e de manter certa cadência diligente em busca por aquilo que você sempre quer realizar e conquistar. É preciso e necessário ter bastante cuidado com o outro, especialmente quando uma decisão ela interfere na esperança plantada em outra pessoa. Chefes que adiam a esperança de seus funcionários ao negar uma promoção antes prometida, isso é um exemplo muito claro. E vale lembrar que, assim como casais que adiam as esperanças no relacionamento, como acontece quando um casamento é acordado e constantemente rechaçado, sem grandes explicações, adiamentos do tipo podem criar constantes ciclos de rancor no relacionamento. Mas se o seu coração ficou doente diante de uma esperança adiada, você precisa fazer tudo ao seu alcance para poder curá-lo, trazendo uma visão clara e precisa dos seus sonhos, porque isso trará um novo nível de satisfação para a sua vida. E não menos importante é viver com a comunicação de forma constante. A importância de saber se comunicar com eficiência e persuasão é outro tópico em relação à vida de Salomão, o homem mais rico que já existiu no mundo. Como escrito no livro de Provérbios, o coração do sábio torna a sua boca sensata e seus lábios ferramentas de persuasão. A comunicação eficaz é a chave imprescindível para o êxito profissional e também familiar. Ele envolve aspectos distintos como palavras, tom de voz, gestos, expressões faciais, humor, até mesmo tempo, além de elementos não verbais que acabam ajudando a transmitir o que nós queremos dizer. Outra frase importante no livro de Provérbios é que a resposta branda, ela aplaca a ira. A palavra ferina, ela atiça a cólera, está em 15:1. O controle emocional, ele faz uma total diferença na hora de você se comunicar com alguém. Usar a raiva para atacar a raiva, isso acaba somente intensificando os danos a outra pessoa. Mas nós podemos dar um banho de água fria na nossa raiva ou na do outro, simplesmente usando palavras gentis, um tom de voz mais brando e um modo de falar menos agressivo ou delicado. Entre as lições de Salomão, o homem mais rico que já existiu no mundo, reconhecer o impacto de certas palavras na vida de outras pessoas é algo urgente. É você quem escolhe sobre qual caminho você deseja que a sua comunicação siga, se vai apaziguar ou simplesmente atiçar. E Salomão, ele explica que há aqueles cuja fala é como uma espada cortante, mas a língua do sábio é um bálsamo. É engraçado, mas Salomão explica que há aqueles cuja fala é como uma espada cortante, mas a língua do sábio é um bálsamo. E a gente vê que pessoas sábias, elas utilizam a comunicação para trazer cura e saúde aos demais. Elogios, palavras afetuosas, incentivo e compreensão são capazes de penetrar na mente de uma pessoa e curar a alma da pessoa. Para completar, eu quero te dizer que não há nada que você possa fazer sem antes, com sabedoria, para pedir, para doar, para conquistar, para criar filhos, criar família, ter prosperidade para sua posteridade e conquista de um reino aqui na terra. Olha, eu entendo e tudo bem se você prefere se distrair com outras coisas aqui, mas a grande verdade é que quanto mais nós adiamos uma mente sábia para decidir algo, menos tempo nós temos. Então pense nisso e tenha uma mente cada vez mais sábia. Valeu, um abraço, tchau.